Seja muito bem-vindo a este canal e hoje eu vou te contar um assunto que eu nunca te contei. É um pouco delicado, mas eu acredito que chegou a hora de me abrir um pouquinho. Já vamos fazer essa troca de energia? Deixa seu like aqui e se inscreve se você ainda não é inscrito. E vamos lá, porque essa história é um pouco densa. Eu namorei por muito tempo uma pessoa e quando nós começamos a namorar, ele me convidou para sair com os amigos dele e na hora eu me senti muito importante para ele. E aí depois, em seguida, ele me levou para almoçar na casa dos pais dele. Aí que eu me senti mais ainda. Eu vivia na casa dele, a gente saía para as festas, para os barzinhos, a gente viajava junto, eu conheci todos os amigos dele. Era muito divertido, mas sempre que eu falava que queria sair com os meus amigos, ele parecia que não animava muito. Aí eu acabava inventando uma desculpa para os meus amigos, para ficar com ele, na verdade, né? Até que meus amigos, eles pararam de me chamar. Óbvio, mas ficar com os amigos dele era divertido também. Às vezes tinha umas crises de ciúme, mas é normal. Na verdade, eu via como prova de amor, porque ele gostava de mim. E na casa dos meus pais, ele foi uma vez e nunca mais quis ir. Ele reclamava que não tinha nada para fazer quando ele ia para lá. Mas quando eu ia sozinha também, ele reclamava que eu tinha deixado ele sozinho para ficar com os meus pais. Eu ficava chateada, mas o que eu ia fazer? Até que, sim, chegou o ponto que nem eu estava indo mais. Nem na minha casa eu estava indo mais. Era tudo com ele. E ele meio que me prendia nele. Ele jogava na minha cara que eu só tinha ele. Que ninguém gostava de mim. Só ele e a família dele. E eu no começo eu achava cavalheirismo. Por ele sempre escolher o melhor pra gente. Onde a gente ia, o que a gente ia comer e muitas vezes até o que eu vestia. Mas começou a pesar esse cavalheirismo. Ele bebia e entrava em surto. Ele brigava por coisas da cabeça dele. Eu tentava acalmar, mas só piorava. Ele nunca me bateu, mas as coisas que ele me falava parecia um tiro. Aí, as várias idas e vindas, eu pedi uma luz pro céu. E já faz 5 meses que eu não vejo ele. Eu consegui bloquear o número porque ele estava acabando com o meu psicológico. E emocionalmente eu estava ficando devastada. Mas quando o celular parou de tocar... Quando eu comecei a abrir o WhatsApp e não tinha mais nenhuma mensagem dele, abriu um vazio. E esse vazio ele só foi aumentando. Quando eu não tinha mais lugares para sair, porque eu poderia encontrar ele lá, eu não tinha mais amigos para me levarem para outro lugar, até tinha, mas eles estavam tão distantes que eu fiquei com vergonha de chamar. Mas aí logo eu comecei a correr no parque, já que para correr você corre sozinho mesmo. Aí eu comecei a observar a vida, as coisas, tudo assim, sabe, na minha frente. Eu não tinha ninguém para ir naquele restaurante que eu queria, mas eu fui mesmo assim, sozinha, e foi maravilhoso. Agora eu podia escolher o filme que eu quisesse, sem briga. A roupa que eu quisesse, a viagem que eu quisesse, o sorriso que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Eu podia sentar no sofá dos meus pais, sem ao menos cogitar a hora de ir embora. Eu não tinha ninguém me esperando à noite, mas eu voltei a ler. E me deparei com o mundo me esperando antes de dormir. Me trazendo aquela euforia da fantasia de voltar a viver, voltar a sonhar, sabe? Eu às vezes pensava em sair pra balada e saio, mas não beijava ninguém. Era como se eu tivesse me namorando. E isso já era o suficiente, mas quando eu voltava para casa, eu me namorava. E hoje eu acordo, aí eu abro
a janela, eu sinto o ventinho e lembro o quão valioso é a minha liberdade, que por tanto tempo, sem perceber, ou por preguiça, codependência, eu perdi. A sensação de poder é inexplicável, mas eu tive medo, e muito. Quando eu pensava em desistir da gente, eu pensava, o que eu vou fazer se tudo que a gente fazia era junto? Com quem que eu vou conversar se os amigos são todos dele? Eu vou sair para onde? Já que eu não quero encontrar ele. Por isso que eu fiquei por muito tempo ainda. Por isso que eu desistia de ir embora e acabava voltando. Mas quando eu pedi forças para o céu, eu acendi uma luz no meu peito e de repente essa luz começou a me guiar e dizer que eu não estaria sozinha. Na verdade, esse vazio que eu estava sentindo era apenas um espaço que estava abrindo para algo novo chegar. Como se eu tivesse removido o sofá da sala e tivesse esperando o outro chegar, sabe? Mas quando o outro estava na sala, tudo de ruim acontecia com ele e eu acabava dando um jeito. Tipo, ele sujava e eu mandava lavar. Ele rasgava e eu remendava. Ele quebrava e eu arrumava. Já estava feio pra mim. Imagina pra quem de fora estava vendo. Até que um dia praticamente ele pegou fogo. Aí não tinha mais jeito, né? Eu tive que deixar aí. Tá entendendo? Mas ficou a sala vazia. E como que eu lido com essa sala vazia? Você tá se identificando? Não tô falando de sofá. Se você já passou ou tá passando por isso, faz essa troca aqui. Deixa seu like. Até porque é a única forma, sério, é a única forma de ajudar esse canal a crescer. É deixando um joinha, é compartilhando. E assim, eu agradeço. E quem recebe esse vídeo, certeza que também. Então, voltando. O vazio, ele ficou. Mas Deus começou a me mostrar todas as possibilidades que aquele espaço poderia me proporcionar. E aí eu coloquei almofadas, um tapetão, tinha espaço para dançar com a TV ligada, tinha espaço para pintar, para me alongar, para fazer yoga, para comer com os meus novos amigos. Na verdade, ainda tem esse espaço todo. E está sendo nesse espaço que eu estou me conhecendo. Coisa que eu nunca tinha feito, porque sempre tinha alguma circunstância ou alguém ditando o que era certo e errado. Agora, não tem. Eu escolho as regras. E eu escolho não ter regras. Eu me escolhi. E nessa escolha toda que eu consegui fazer, está sendo refletida nesse mundo externo. E só agora eu me dei conta que se eu tivesse comprado outro sofá logo em seguida que o outro saiu, o meu gosto seria o mesmo. Pois eu era a mesma. Mas agora, nem eu me reconheço mais. Eu sou outra pessoa. Hoje, eu gosto de coisas que nem eu imaginava gostar. Eu faço coisas que nem eu imaginava que um dia eu iria fazer e achar bom. Então, agora sim eu acho que estou pronta para ocupar esse espaço da sala. Lembrando que eu não moro na sala, ela tá lá. Eu gosto dela, mas não é algo que me tira o gosto da vida, mas pode me proporcionar momentos de mais vida, dependendo do que eu colocar nela. E isso me mostra que eu tenho consciência de qual sofá eu gosto hoje, de qual realmente combina comigo. Mas eu também descobri que dá para viver sem um e tá tudo bem. Porque eu descobri que eu sou super entusiasmada e extremamente ocupada sem um também.
E talvez seja por ter conseguido tomar essa consciência de me amar inteiramente, completamente e infinitamente mais a cada dia, que eu sinto que daqui a pouco o porteiro me interfona, porque eu já fiz o pedido do sofá. E com detalhes, mas ainda tá fabricando. E assim que ficarmos prontos, tudo se encaixa. E esse foi um texto que eu escrevi para conseguir falar de um assunto tão profundo e denso, que é quando vivemos a vida do outro e precisamos terminar. E quando terminamos, nós não sabemos quem nós somos. Não aconteceu comigo, mas o espaço ficou. Sempre fica, né? Com qualquer término. E eu aproveitei para colocar o que eu fiz nesse espaço e tô fazendo até hoje. Me namorando, me levando para passear, ultrapassar meus limites, curar meus medos. Superar a vergonha, porque às vezes nós não fazemos várias coisas por vergonha. Tipo, almoçar no restaurante sozinho, ir no cinema, ir na academia, essas coisas. Mas depois que você descobre que é uma delícia voar sozinho também, aí a pessoa certa vem. Não para encaixar em você, mas para somar e voar junto. Até porque nós atraímos aquilo que nós somos. Então, se eu sou carente pra caramba, eu vou arrumar alguém carente e tóxico. Porque eu sou. Se eu sou confiante e livre, eu atraio alguém confiante e livre. Ninguém monta em cima de ninguém. E os dois vão voar juntos. Então, os dois vão estar dispostos a aprender mais e mais com a vida. Livre do ego, de insegurança, até porque o passarinho ele não pousa no galho confiando no galho, mas sim nas suas asinhas, que podem bater e sustentar o seu próprio corpinho sozinho. Eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração. Que delícia, não é mesmo? E tem um vídeo de medo no canal, uma prática incrível que eu passo para vocês. Aproveita para se curar desse medo e manda esse vídeo aleatoriamente para alguém que você conhece, que tirou o sofá, mas não está sabendo lidar com esse espaço que ficou. Eu te vejo aí nos próximos vídeos. Aproveita para ver os outros vídeos do canal também. Deixa o like e compartilha esse vídeo.